A paz do Senhor, boa noite, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, uma palavra que se encontra aqui na Epístola de Judas. Vamos lá no versículo 1, 12 e 13. Sabemos nós que Judas não tem capítulo. Diz assim, versículo 12 e 13. Estes homens, eles são como a rocha, submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos e pelas árvores. Em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortais de sarraigadas. Versículo 13. Ondas bravas do mar, que expõem as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Presta atenção, por favor, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. O apóstolo Judas aqui, irmão de Jesus, irmão de Tiago. A gente vê Mateus 13, versículo 55 e Marcos 6, versículo 3. Vai alertar aqui o povo de Deus quanto ao surgimento ou aqui o aparecimento dos falsos profetas, dos falsos pregadores que hão de aparecer nos últimos dias, nos últimos tempos, o qual aqui ele vai nos dar a característica desses falsos profetas, desses falsos aqui pregadores. Em vários momentos aqui, em nome de Jesus, nesta breve carta aqui, o apóstolo Judas vai exortar a respeito acerca ali da vigilância quanto aos falsos obreiros. Jesus então aqui vai advertir que nos últimos tempos iriam surgir falsos profetas e até mesmo falsos cristos. Mateus 24, versículo 7 e 24. Então este aqui é um tema totalmente indispensável nos dias atuais. O tema é os falsos obreiros. Vamos lá, em nome de Jesus. Primeira coisa, passado oculto. Versículo 12. Estes homens são como a rocha submersas. Tá. A primeira aqui característica do qual Judas nos dá, dos falsos obreiros, ele faz uma pequena aqui comparação, comparada à rocha ali que fica debaixo da água e que pode ali causar um enorme acidente com uma pessoa que até mesmo ali naufragar a sua embarcação. Ou seja, isso aqui representa o passado oculto de muitos pregadores que surgem sem dizer aqui onde vieram ou da onde ali eles se desligaram das suas igrejas ou de origem, iniciando novos ministérios sem ter uma ligação histórica de obediência divina aqui na terra, com uma cobertura aqui espiritual. Estes falsos obreiros chegam sorrateiramente. Olha o que diz aqui em Judas 1, 4. Pois certos indivíduos vão se introduzir com a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens que são ímpios, que transformam em libertinagem, em graça do nosso Deus e negam o único e verdadeiro Senhor, soberano Senhor Jesus Cristo. Quando aqui for receber em sua igreja um pregador ou algum obreiro, em sua igreja, procure saber de onde é que esse pregador, de onde é que esse obreiro veio. E quem é o seu pastor, e qual era a sua igreja. Para que ele venha assim, se ele está com autorização, para que ele possa estar com essa autorização, para que ele possa ministrar, pedindo as bênçãos ali do seu superior. Falsos obreiros, minha irmã, falsos pregadores, eles vão ocultar o seu passado. Segunda coisa, eles são festeiros. Versículo 12. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se, juntos sem qualquer recato. A segunda aqui característica que Judas nos dá dos falsos pregadores, dos falsos profetas, dos falsos obreiros, é que eles são interessados em festividade, momento ali que possam aparecer de alguma forma.
Eles saem da igreja qual estavam, escandalizam, vêm para cá, ganham a confiança dos líderes, escandalizam, saem novamente. Aparece de alguma forma, verdadeiros obreiros são aqueles que fazem o serviço que ninguém vê. Eles visitam ali no hospital, vão na cadeia, vão fazer evangelização pessoalmente, vão estar discipulando vidas na direção do Senhor Jesus. Sempre estão presentes nas pequenas reuniões ali. Eles sempre estão prontos para servir, fazer as tarefas simples ali na obra do Senhor e Salvador Jesus. Mas os falsos obreiros, os falsos profetas, os falsos pregadores querem destaque, querem oportunidade, quando assim a igreja está cheia. Por isso Judas aqui, ele vai advertir, ele vai exortar, este da mesma sorte quais sonhadores e alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridade superior. Judas 1, versículo 8. A igreja aqui não é feita somente de momentos. A igreja aqui é de festa e sim de uma rotina do trabalho, do dia a dia. Falsos obreiros, eles só querem aparecer, só querem subir, só querem glória, mas a prestação de conta vai chegar. A terceira característica aqui dos falsos obreiros, do falso profeta, do falso pastor, escuta aí. Ele é um tipo de pessoa o qual ele é interesseiro. Versículo 12. Pastores que a si mesmos estão se apacentando. Olha só. A outra que característica o qual Judas nos dá dos falsos obreiros é que eles são totalmente, definitivamente interesseiros. Eles procuram saber primeiramente quanto é que eles vão ganhar antes de fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Muitos pregadores hoje em dia só pregam, só cantam, só louvam ali se tiver um auditório tremendo, se tiver um auditório grande. Tenha humildade, rapaz, prega para onde Deus mandar pregar, tendo uma pessoa não. Porque Deus vai fazer a prestação de contas. Eles querem receber ali alguma oferta com valor estipulado. Exige muitas coisas que se fazer a obra. Olha só, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas, versículo 16. Precisamos nós estar atentos porque grandes homens e mulheres de Deus se levantam após lutar com a humildade. Lucas 23, versículo 12. Mas aqui os falsos obreiros, os falsos pregadores, os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que se apresentam sorrateiramente como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, são lobos devoradores, o qual estão dissimulando aos poucos o povo de Deus. Se algum obreiro ou pregador começar a lhe fazer algum tipo de exigência, perceba que este não é um servo fiel e prudente do Senhor. Jesus procura servir aos pequenos. Mateus 24, versículo 45. Claro que todo trabalhador é digno do seu salário. Jesus sustenta, Jesus provê o meio e o alimento, o calçar e o vestir, mas é para fazer com amor, não por interesse. Escuta aí. A quarta característica aqui do falso obreiro, do falso profeta, do falso pregador. Versículo 12. Nuvens sem água, impelidas pelo vento. Ou seja, a quarta característica aqui que Judas está dando, está falando dos falsos pregadores, falsos profetas, é a sua inconstância. Eles são totalmente inconstantes. É a sua inconstância. Muitos pregadores não conseguem firmar uma aliança com Deus. Muitos pregadores não conseguem firmar um propósito real e nem mesmo suportam ficar muito tempo ali na mesma igreja. Precisamos nós estar atentos
irmãos, isso porque no último tempo haverá escarnecedor, andando segundo a sua ímpias paixões, ou sua ímpia cobiça, ou a sua ímpia concupiscência. Judas, versículo 18. E por isso não conseguem ser perseverantes. A perseverança, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus, ela vem do fruto do Espírito Santo, que nos faz ser fiéis, nos faz ser mansos, pacientes, com domínio próprio. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Essas são as qualidades em todo líder. Isaías 26, versículo 3. O problema aqui da inconstância, o qual Judas está falando, pode ser tanto devido aqui à falta de um propósito, de uma aliança do obreiro que assume ali alguma responsabilidade ou algum tipo de compromisso e não consegue persistir, não consegue ali perseverar. Muitos estão se acomodando e faz a obra só quando sentem vontade. Maldito é aquele que está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, pois Deus é o Senhor da seara e vai prestar conta com cada um dos seus trabalhadores. Muitos estão se acomodando a fazer a obra só quando sentem vontade, o que é um ponto muito negativo ali. É se um falso obreiro aparecer, basta esperar e ver se ele terá paciência, perseverança ou não. Atos 5, 38 e 39. Falsos obreiros são inconstantes. A quinta aqui característica do falso obreiro, do falso profeta, do falso pregador, do falso pastor, não tem fruto, ou seja, é uma pessoa ali infrutífera. Versículo 12. As árvores em plena estação dão frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. A quinta característica dos falsos obreiros é que são infrutíferos, são secos, não dão fruto, são estéreis ali, é que são infrutíferos, ou seja, não dão fruto espiritual em seu trabalho, não alcançam o resultado esperado ou devido, somente ali os erros aqui já citados. O fruto vem com o tempo, Mateus 7, 16, 20. É preciso esperar, confiar que na hora certa, na hora do Senhor, o resultado devido virá. É preciso ter paciência e perseverança, semelhante a um grande ali agricultor. Tiago 5, versículo 7. O fruto aqui do obreiro devem ser primeiramente vidas para Deus, e de um caráter moldado segundo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo como modelo principal. Se você conhece algum obreiro que deve procurar saber os seus frutos em ministério de vida cristã, falso obreiro não produz nenhum tipo de fruto. Falso pastor não produz nenhum tipo de fruto. Falso pregador não produz nenhum tipo de fruto. Toda árvore que é boa, nós conhecemos ela pelo seu fruto. Não existe esse negócio de uma árvore boa produzir fruto má. Não existe esse negócio de uma árvore má produzir fruto bom. Ou é uma coisa ou não é. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Ou faz a obra ou vai-se embora. É isso. A sexta característica aqui do falso profeta, do falso pregador, do falso obreiro. Eles são um tipo de pessoas sensacionalistas. Eles são um tipo de pessoas sensacionalistas, ondas bravas do mar, que empurram as suas próprias sujidades. A sexta característica dos falsos obreiros é que sempre eles aumentam as coisas para mostrar tipo de vantagem. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Tem muito pastor, tem muito pregador, tem muito cantor, tem muito obreiro que está inventando coisas para o seu pastor, para o seu líder, sendo um valor que não está dando financeiramente, um número de povo que não está dando. Ei, deixa eu falar uma coisa na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que ele é o guarda de Israel. Os seus olhos estão como chama de fogo perante a terra. Eis que meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que este venha habitar comigo. Aquele sim, claro, que anda no reto caminho, esse para mim servirá. Mas na casa de papai, meu Deus do céu, não vai ficar aquele que está usando de fraude ou aquele que profere mentira manhã por manhã. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos. Eu, Senhor, arrancarei, eu, Senhor, destruirei todos os ímpios da face da terra.
Eles são assim pessoas sensacionalistas de mídia, que por falta de notícias sempre aumentam as coisas, pois estes, porém, quando tudo não entendem, eles tentam difamar, enquanto tudo que compreendem por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas eles vão se corromper. Judas, versículo 10. Quando aqui Judas fala das ondas bravas do mar, que espumam falando de algo que faz tumulto, é algo que faz barulho, é algo ali que está sujo, que está imundo. Assim são falsos profetas, assim são falsos pregadores, assim são falsos obreiros que estão disfarçados sorrateiramente. Assim são falsos obreiros que bagunçam demais e são obreiros totalmente barulhentos para mostrar algo que na verdade não são. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. Ajuda o versículo 16. Dizem que Deus só usa somente o seu ministério através da sua vida. Isso não glorifica a Deus, sim, somente o homem. Se você vê algum obreiro que deseja mostrar demais o que faz da sua muita vontade, tome muito cuidado, minha irmã e meu irmão, porque pode ser um falso pregador, falso obreiro, falso pregador, falso pastor, é sensacionalista. A sétima característica aqui do falso obreiro, do falso pastor, do falso pregador: eles são totalmente perdidos, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para todo sempre. Por fim, aqui a sétima característica do falso obreiro, do falso profeta, do falso pregador, é que são perdidos, não sabem para onde vão nem da onde vieram, já perderam a noção, a consciência há muito tempo, faz tempo, estão perdidos, não sabem, talvez estão ali parecendo a dracma perdida dentro da casa de papai, mas Deus quer mudar a vida, Deus quer mudar a história, mas basta se humilhar, basta sim aceitar Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, deixar Ele então agir, deixar Ele trabalhar na tua vida, para que assim o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo seja glorificado. Por fim, aqui a sétima característica dos falsos obreiros, dos falsos profetas, que estão perdidos, não sabem de onde vão, e sim, como a primeira característica, estão ocultando de onde vieram, também não tem nenhum tipo de destino certo. Um verdadeiro obreiro, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, um verdadeiro profeta, ele tem uma vida de propósito, ministério, sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, além de obedecer totalmente às orientações da sua liderança, primeiramente a divina, que é Deus, e segundo, quem realmente é de Deus e é usado por Deus aqui na terra. Muitos pregadores estão perdidos porque são murmuradores, são descontentes, andando segundo a sua própria cobiça, a sua própria paixão, mas quando vem sobre a obediência, a sua liderança ali espiritual, bem como surge um projeto ministerial, não está perdido, porque sabe aonde vai e sabe qual é o seu trabalho. Uma forma de descobrir falsos obreiros, falsos profetas, é perguntando o que desejam por médio em longo prazo no ministério, principalmente o que estão fazendo para alcançar os seus objetivos. Muitos deles vão falar aqui dos sonhos exagerados, quase incomplicados ou incomparáveis ali, impraticáveis, perdão, na verdade, caindo em contradições que vão revelar, na verdade, que não sabe o para onde vão. Falsos obreiros estão totalmente ali perdidos. Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra, que não tem nada que se envergonhar. As orientações de Judas ainda são muito úteis para nós hoje. Se você conhece algum pregador que tem um passado oculto, se for forasteiro querendo somente aparecer ou demonstrar algum tipo de interesse, for ali inconstante, sem propósito ministerial, ser ali infrutífero, conta muita vontade, é um tipo de pessoa sensacionalista e por isso tudo está perdido. Então este é um falso obreiro, este é um falso profeta. Busque ser um obreiro aprovado, busque ser uma obreira aprovada na direção do Espírito Santo de Deus.
Deus não quer e não tem prazer em tipo de pessoas assim. Bons obreiros estão dispostos para passar por provas, para passar por humilhações, perseguições. O seu caráter primeiramente não se baseia em dons, talentos, e sim no seu testemunho de vida aqui na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.